Olá pessoal, vamos então para o nosso último vídeo do curso, que trata de construção de gráficos e problemas de otimização. A gente vai talvez até precisar separar isso em dois, mas vamos ver quanto tempo leva. Então, para iniciar a construção de gráficos, primeira coisa que eu vou passar para vocês é um certo roteiro que você pode e é interessante seguir para fazer esboço de gráfico. Qual é esse roteiro? Você tem uma função f e você quer construir o gráfico dessa função. Primeiro, observe qual é o domínio dessa função. Segundo, calcule o f no zero, se for possível, claro, se o zero estiver no domínio. Terceiro, investigue se essa função tem assíntota horizontal. O que é investigar se tem assíntota horizontal? É investigar se o limite, quando x tende a mais infinito de f, dá uma constante, ou limite quando x tende a menos infinito de f dá uma constante, tá? Se uma dessas coisas acontecer, o gráfico da função tem assíntota horizontal. Tem isso no vídeo de limites no infinito, tá? O quarto passo é olhar se há assíntota vertical, que são aquelas retas imaginárias que o gráfico chega pertinho, mas não toca. Quando é que a gente tem a assíntota vertical? A gente vai calcular o limite quando x tende a pela direita de f, quando o limite e o x o limite quando x tende a pela esquerda de f, se esse limite dá mais ou menos infinito, tá? E quem seria esse a? Esse a é um ponto que não está no domínio da função. Então, calcula o domínio da função. Tem alguma restrição nesse domínio? Se tiver, você vai olhar quanto é que dá o limite com x tendendo a pela direita e a pela esquerda. Se esse limite é mais ou menos infinito, então significa que x igual a A, que x igual a A é a assíntota vertical. Caso contrário, não é, tá? Depois disso, a gente começa a fazer aquelas análises, isso aqui faz parte de limite, né? A gente vai fazer as análises comportamentais. Então, a gente vai olhar intervalos de crescimento e decrescimento. Depois que a gente descobre os intervalos de crescimento e decrescimento, a gente consegue, através do teste da primeira derivada, saber os valores de máximo e mínimo da função, né? Máximo e mínimo da função. E aí, a gente vai e investiga os intervalos da concavidade do gráfico da função. Como é que a gente fala aí, faz a concavidade analisando o sinal de f duas linhas. Então, aqui é o sinal da segunda derivada e aqui é o sinal da primeira derivada, tá? Com os intervalos de crescimento e de concavidade, perdão, a gente consegue saber a concavidade. Concavidade não, perdão. Os pontos de inflexão, tá? Então, a gente tem aqui os pontos de inflexão. E aí, com todas essas informações, a gente vai para o nono passo, que é fazer o esboço dessa curva, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo para ver direitinho cada passo a passo desse. Primeiro exemplo é essa função polinomial de grau 3. E aí, a gente vai fazer o passo a passo para ela, tá? Primeira coisa, domínio. Então, se eu estou com função polinomial, o domínio dessa função são todos os reais, porque eu não tenho restrição para calcular nada numa função polinomial, tá? Então, o domínio são todos os reais. O segundo passo é calcular o f de zero. Quando eu substituo x por zero aqui, dá 2. Então, calculei o f de zero. Terceiro passo, olhar assíntotas horizontais. Então, a gente vai olhar o que acontece com o limite quando x tende a mais infinito dessa função f.
e o que acontece com o limite com x tendendo a menos infinito da função f. Então, numa função polinomial, quem comanda é o termo de maior grau, tá? Então, aqui, quando x tende a mais infinito, x ao cubo vai para mais infinito, com esse menos vai para menos infinito. E aqui, x ao cubo, quando x tende a menos infinito, vai para menos infinito, com esse menos vai dar mais infinito. Como esses limites aqui deram mais e menos infinito, não deram constantes, então significa que não há assíntota horizontal. O quarto passo, que eram as assíntotas verticais, observe que a gente investiga a assíntota vertical quando eu tenho elementos que não estão no domínio da função. E não é o caso. Aqui o domínio são todos os reais. Então, como o domínio dessa função polinomial são todos os reais, então não há assíntota vertical. Tem alguém opinando aqui na aula? Deixa eu ajudar aqui ela na questão. Então, essa primeira parte para a função polinomial é bem tranquila. A gente vai agora passar para os estudos que envolvem derivada. Então, o quinto passo, que era intervalo de crescimento e decrescimento. Para a gente analisar crescimento e decrescimento, a gente analisa o sinal da primeira derivada. Então, vou primeiro derivar essa função. Então, qual é a função da gente? É a função menos x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 15x mais 2. Então, vai ficar a derivada de menos x ao cubo, que é menos 3x ao quadrado. Aí, derivada de 9x ao quadrado, que dá 18x. E a derivada de menos 15x, que dá menos 15, porque a derivada de 2 aqui, né, dá 0. Aí, vamos lá. Como é que a gente esboça o gráfico dessa função aqui, menos 3x ao quadrado mais 18x menos 15? Isso é uma função quadrática, né? Então, se eu traço aqui a reta, que é o domínio da função, referente ao sinal da derivada, isso é uma função quadrática com concavidade voltada para baixo, né? Porque o A é negativo. Então, a gente precisa descobrir esses dois pontos aqui que cortam o eixo X e aí a gente vai saber o sinal. Para descobrir esses dois pontos, a gente resolve a equação do segundo grau, menos 3x ao quadrado mais 18x menos 15 igual a 0. Posso dividir tudo por menos 3 ou por 3, eu vou dividir por 3. Vai dar menos x ao quadrado mais 6x menos 5 igual a 0. E aí, se vocês resolvem isso, vocês vão encontrar que delta é quem? 36 menos 20, que dá 16. Então, x1 é menos 6 mais 4 sobre menos 2, que vai dar 1. E o x2 é menos 6 menos 4 sobre menos 2, que dá 5, tá? Então, esses pontinhos aqui que cortaria o eixo X é o 1 e o 5, tá? Então, entre eles, que são as raízes, a minha função é positiva, porque está acima do eixo X, e fora, negativa. Então, f é crescente, né? F é crescente no intervalo de 1 a 5. E f é decrescente de menos infinito até 1 e de 5 a mais infinito. Com isso, a gente já tem o ponto 6, em que a gente tem o seguinte, ó, a função está decrescendo, né? Chegou no 1, ela começa a crescer, então significa que x igual a 1 é o quê? Mínimo local. Então, se ele é mínimo local, é importante a gente saber quanto equivale o f de 1, tá? E se está crescendo, chegou no 5, começa a decrescer, x igual a 5 é máximo
local. Então, vai fazer sentido também a gente calcular o f de 5, tá? E aqui é o f, tá? Não é f'. Então, a gente substitui nessa função aqui. Se eu substituo 1 nessa função aqui, dá quanto? Dá menos 1 mais 9 menos 15 mais 2, que dá menos 16 mais 11 vai dar menos 5. Então, o f de 1 é menos 5. E quem é f de 5? Vai ficar menos 5 ao cubo, mais 9, 5 ao quadrado, que é 25, menos 15 vezes 5 mais 2, vai dar menos 125, né? Mais, 9 vezes 25, 9 vezes 5, 45, 9 vezes 2, 18, com 4, 22, menos, aqui vai dar 75 mais 2. Então, fica 5 com 5, 10, 10 vai 1, 200, mais 225 mais 2. Então, aqui dá 25, dá 27. Deixa eu apagar. Se eu não errei alguma conta, deu 27, mas assim, vocês confiram aí, tá? Aí agora, sétimo passo é olhar com cavidade. Então, eu sei que a derivada primeira deu o quê? Deu menos 3x. Eu vou copiar daqui, que é mais fácil. Vou copiar daqui. Para olhar com cavidade, eu tenho que olhar a segunda derivada, né? Então, eu vou derivar a primeira derivada. Vai dar menos 6x mais 18. Como é o gráfico da função menos 6x mais 18? Aqui é só uma noção, tá? O gráfico dessa função é uma reta decrescente, né? Porque o menos 6 é negativo. Então, é uma reta decrescente que corta esse eixo onde menos 6x mais 18 é igual a zero, que é onde menos 6x é igual a menos 18, que é x igual a 3. Então, antes do 3 está acima do eixo, então é positivo, e depois do 3 abaixo do eixo, então é negativo. Então, o gráfico de f é côncavo para cima, no intervalo de menos infinito até 3, e é côncavo para baixo, do intervalo de 3 a mais infinito. Consequentemente, o ponto em que há mudança de concavidade, né, que é o 3, é o ponto de inflexão, tá? Então, esse ponto também é um ponto importante e, por conta disso, a gente vai calcular o f de 3, né? Quem vai ser f de 3 fica menos 27 mais 9 vezes 9, menos 15 vezes 3, vai dar 45, mais 2. Então, vai ficar 83 menos 7 com 5, 12, menos 72, que dá 11. Certo? Então, agora a gente já tem todas as informações que a gente precisa para fazer o gráfico. E como é que a gente faz esse esboço, tá? Que é o último passo, né? Que é o esboço. Como é que a gente faz esse esboço? Eu vou criar aqui como se fosse uma cola, na verdade, para vocês, que é o seguinte. Se eu estou com um gráfico côncavo para cima, é desse formato, e côncavo para baixo é nesse formato, tá? Percebam que aqui, ó, no centro, a gente tem uma mudança, tá? Nesse lado eu tô côncavo para cima, vou botar assim, côncavo para cima, mas aqui, ó, a minha função tá decrescente, eu vou chamar de D, e a partir desse ponto, eu tô côncavo para cima, mas aqui tá crescente, tá? Aqui eu tô côncavo para baixo, mas nesse lado de cá, minha função está crescendo, e desse lado de cá, minha função está decrescendo. Então, isso aqui vai nos ajudar a saber os formatos do nosso gráfico.
Se o áudio ficar ruim hoje é porque eu tô gravando aqui numa doideira. Aí vamos lá, vamos colocar aqui um resumão do que a gente teve, né? A gente considerou alguns pontos importantes, tá? O primeiro que a gente sempre considera é o zero. Então, a gente vai marcar no gráfico o ponto 0, f de 0, que foi o ponto 0,2. Os pontos importantes que apareceram ao longo foram esses pontos aqui. O ponto de mínimo, que é o 1, f de 1, que foi 1 e menos 5. O ponto de máximo, que foi 5, f de 5, que foi 5, eu acho que foi 27, se eu não me engano, foi isso mesmo, 27. E o ponto de inflexão, que foi o 3, f de 3. Quando eu falo ponto aqui, é ponto no gráfico, né? Que foi 3, 11, tá? Então, esse aqui é mínimo, esse aqui é máximo e esse aqui é inflexão. Beleza. Aí, vamos agora ver algumas coisas, né? Importantes. Vou fazer aqui uma retinha sobre a minha função. Os pontos importantes que apareceram foram 1, 3 e 5, tá? Antes do 1, a minha função, ela é o quê? Ela é decrescente e o gráfico é côncavo para cima. Então, eu vou botar assim, é decrescente e côncavo para cima, tá? Entre 1 e 3, a minha função aqui, ó, a partir do 1, ela passa a ser crescente até chegar no 5, né? Então, ela é crescente, crescente e aqui é decrescente. E a concavidade, ó, até chegar no 3 é para cima. Depois do 3, ela passa a ser para baixo. Tá? E uma criança caiu. Espera aí. Pronto. Agora, a gente tem todas as informações que a gente precisa, de fato, para esboçar o gráfico. É muito tranquilo gravar vídeo, muito tranquilo. Bom, voltando, aí vamos lá, né? A gente vai marcar todos esses pontos importantes que apareceram no gráfico, tá? Então, o 0, 2. Eu vou fazer uma escala menorzinha, porque como vem até 27 aqui, pode dar bastante problema. Então, vamos pegar isso como sendo 0,2. Aí, 1 menos 5, que é o mínimo. Vou botar aqui 1 menos 5. Não tô sendo tão precisa nas escalas não, tá, minha gente? Então, 1 menos 5. 5, 27. Cadê? 5, 2, 3, 4, 5, 27. Aí, vamos botar que 27 é aqui em cima mesmo. Sem muita precisão. É 3, 11. 3, 11. Pronto, vamos ver se faz sentido com o que a gente imagina que seja. Se der alguma coisa errada, a gente revê as contas, tá? Uma coisa que eu esqueci de mencionar é essa parte aqui do limite. Cadê? A gente tem que quando x tende a mais infinito, vai para menos infinito, e quando x tende a menos infinito, vai para mais infinito. Então, a gente sabe que limite com x tendendo a menos infinito da função f vai para mais infinito e quando é mais infinito, vai para menos infinito. Então, significa que o gráfico ele vai estar vindo daqui de cima, ó. Porque ao passo que você vai diminuindo os números, a função está crescendo para mais infinito e ele vai terminar aqui embaixo. Porque ao passo que x está indo para mais infinito, os f estão indo para menos infinito. Então, eles vão ir aqui para baixo, tá? Beleza. Isso aqui depois eu deixo mais bonitinho. Então, eu sei que ele vem daqui de cima. E o primeiro ponto que eu tenho que ele vai passar é esse 0,2. Aí, o que é que eu sei? Eu sei que até chegar em 1, a minha função é decrescente e côncava para cima. Então, se ela é decrescente e côncava para cima, ela vai ter esse formatozinho aqui, tá? Até chegar no 1.
Então, eu vou pegar esse formato e é aquela historinha de ligar os pontos. Vou ligar os pontos aqui com esse formato, indo para mais infinito. Pronto. Chegou no 1, até chegar no 3, veja, os pontos que estão correspondendo no gráfico do 1 e do 3 são esses dois. Então, eu vou ligar esses dois pontos por um formato. Esse formato que vai me dizer é isso aqui, ó. Do 1 até o 3 é crescente e côncavo para cima. Então, se é crescente e côncavo para cima, tem esse formato aqui. Então, eu vou pegar e vou colocar esse formato aqui, tá? Não tá perfeito, mas vocês compreendem a ideia. Então, esse formato, aqui é esse outro formato, tá? Entre 3 e 5, eu tô côncavo para baixo e crescente. Então, se é côncavo para baixo e crescente, tem essa forma, né? Esse formatozinho, essa curva. Então, eu vou ligar esses dois pontos por essa curva desse formato. Então, eu vou fazer assim, ó. Tá? E a partir do 5 é côncavo para baixo e decrescente. Então, tem esse formato indo para menos infinito. Então, tem esse. Então, tá aí o gráfico da função, que eu não lembro mais qual era. É a função, deixa eu olhar aqui, né? F de x igual a menos x ao cubo, mais 9x ao quadrado, isso tudo aí. Essa função, professora, mas tem um software que faz isso para mim. Tem, de fato tem. O software, ele usa essas ferramentas parecidas com o que a gente fez aqui para poder esboçar o gráfico. Mas isso aqui, quando a gente está esboçando o gráfico, a gente está tentando entender o comportamento dessas funções, tá? Então, quando você está com um problema da vida real, né? Saber analisar comportamento sem ter o gráfico, às vezes você não tem nem... Você pode até nem ter isso aqui, mas ter informação sobre a derivada, quando você está, por exemplo, com a equação diferencial, né? Isso vai ajudar bastante a fazer esse tipo de estudo, tá? Então, a gente vê aqui, ó, que isso é um mínimo local, o 5 é um máximo local, o 3 é um ponto de inflexão, tá tudo combinando aqui com as informações que a gente tem. Só para não ficar uma coisa muito jogada em relação a essa parte de assíntotas, eu vou fazer mais um exemplo, que é o exemplo da função x sobre x menos 1, tá? E aí, vou ver se dá certo de eu fazer um exemplo só de otimização, porque isso é mais para vocês saberem que existe, né? E fazer mais exercícios. Essa parte aqui é exercício, exercício, exercício. Então, primeira coisa, domínio. Eu estou aqui com função racional, então o denominador tem que ser diferente de zero. Então, o domínio são os reais menos o 1, que é o valor em que isso aqui dá zero, tá? Segundo ponto, vamos calcular o f no zero. O f no zero dá 0 sobre 0 menos 1, que dá 0, tá? Então, vai passar na origem, né? Terceiro ponto, assíntota horizontal. Então, é calcular o limite quando x tende a mais infinito dessa função e o limite quando x tende a menos infinito dessa função. Aqui, a gente pode usar a regra de L'Hopital ou pode usar as regras lá do início da disciplina. Pela regra de L'Hopital, né, fica derivada do de cima, derivada do de baixo, então esse limite dá 1. Mesma coisa para esse outro. Então, como os limites infinitos, os limites no infinito deram uma constante, significa que y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Então, no gráfico, quando a gente for esboçar, a gente vai ter uma reta horizontal passando no 1, de modo que o gráfico não toca nela, assintota, né? Chega pertinho. Então, ele vai chegar pertinho aqui no mais infinito, não sei ainda se por cima ou se por baixo, e aqui no menos infinito também. Não sei se por cima ou se por baixo. A gente vai pegar mais informações para saber disso. Aí, vamos para a quarta coisa, né? A quarta coisa são as assíntotas verticais.
a gente procura a assíntota vertical em pontos que não dá para calcular o valor da função. Nesse caso, a gente tem um ponto como esse, que é o 1, né? Então, 1 pela direita, a gente vai calcular. E vai calcular o limite quando o x tende a 1 pela esquerda. Lembrando lá da primeira unidade, né? Quando eu substituo x por 1, isso vai para 1 sobre 0. Então, esse limite é um limite infinito. Só se é mais ou menos infinito. Em cima vai para 1, que é um número positivo. Se x é maior do que 1, x menos 1 é um número positivo, então aqui dá mais infinito. E nesse caso, dá 1 sobre 0 também, mas esse é um número positivo e se x tende a 1 pela esquerda, x menos 1 é um número negativo, então aqui vai dar menos infinito. Como eu tenho esse comportamento, né, o limite lateral deu infinito, eu tenho que x igual a 1 é uma assíntota vertical. Então, nesse caso, eu tenho a assíntota horizontal e a assíntota vertical. Aí, vamos agora fazer a análise através da derivada, né? A minha função é essa função aqui. Então, para a gente agora saber crescimento e decrescimento, a gente vai calcular a derivada dessa função, que dá o quê? X menos 1 ao quadrado, derivada de x, que é 1, vezes x menos 1, menos x vezes a derivada de x menos 1, que é 1. Então, vai ficar menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado, que se vocês observarem, ó, menos 1 é um número negativo. E x menos 1, por estar ao quadrado, é uma coisa que é sempre positiva. Então, isso aqui é sempre menor do que zero. Se é sempre menor do que zero, a gente tem que f é decrescente em todo o domínio, que é o r menos 1, tá? Agora, vamos fazer a segunda derivada? Ah, perdão, não. O sexto ponto era máximos e mínimos. Se a função está sempre decrescendo, eu não tenho mudança no sinal, então não há máximos nem mínimos, tá? O sétimo ponto, que é a concavidade, a gente calcula a segunda derivada. Então, eu vou derivar esse aqui, né? Então, vai ficar o denominador ao quadrado, então vai dar a quarta. Derivada de menos 1, que é 0, vezes x menos 1 ao quadrado, menos 1, então vai dar mais 1. Derivada disso aqui. A derivada disso aqui é 2x menos 1. Então, vai ficar 2x menos 1 sobre x menos 1 à quarta. Então, isso vai dar 2x menos 1 ao cubo. Aí, perceba, isso aqui é um número sempre positivo. Então, a gente vai analisar só o sinal desse denominador. E aqui, quando eu faço a retinha, eu vou tirar o 1, porque ele não está no domínio. Então, eu vou deixar aberto, né? Um intervalo aberto. Como é o sinal da segunda derivada, para olhar o sinal de x menos 1 ao cubo, eu olho só o sinal de x menos 1. X menos 1 é uma reta crescente, então antes do 1 dá negativo e depois do 1 dá positivo. Então, é côncavo para cima o gráfico, né? É côncavo para cima. Côncavo para cima. De 1 a mais infinito. E é côncavo para baixo de menos infinito até 1. Aqui, o oitavo ponto, que é em relação ao ponto de inflexão, onde há uma mudança de concavidade é no 1. Mas como o 1 não está no domínio da função, então não há ponto de inflexão. Estou abreviando porque fica melhor para a gente, tá? Então, agora a gente vai fazer o esboço do gráfico. Para a gente fazer o esboço do gráfico, vamos pegar as informações importantes que a gente teve, tá? Eu vou puxar para cá esse gabarito aqui da gente, para a gente saber os formatos.
E aí, nesse caso, não tem muitos pontos para marcar, na verdade, né? Só tem o zero mesmo. Aqui vai ser o gráfico, tá? E aí, quais foram as informações importantes, né? A gente tem algumas assíntotas de ponto. O único ponto que a gente tem é o F do 0, 0, né? Que a gente tem o 0, F de 0, que é 0, tá? Aí, como é que ficou nossa característica aqui? Um ponto importante é o 1, porque é um ponto que a função não está definida. A gente tinha que a função era sempre decrescente, né? Sempre decrescente. Mas em relação à concavidade, é côncavo para cima, para baixo até o 1. E a partir do 1 é côncava para cima, tá? Outra coisa importante é que a gente tem a assíntota horizontal, que é y igual a 1, e a assíntota vertical em x igual a 1. Então, tem duas retas imaginárias importantes aqui. A y igual a 1, que é essa, a assíntota horizontal, e a x igual a 1, tá? Então, o gráfico, ele vai chegar pertinho dessa reta, mas não vai tocar, tá bom? Aí, vamos lá. Vamos olhar aqui esses limites. Quando o x tende a 1 pela direita, vai para mais infinito. E a 1 pela esquerda vai para menos infinito. Então, aqui na esquerda vai estar indo para menos infinito. E a direita do 1 está indo para mais infinito, tá? Então, ele cresce. Quando o x tende a menos infinito ou mais infinito, está indo para 1, né? Só que como vai ter que colar aqui, ele vai ter que estar aqui embaixo, ó, pertinho da reta y igual a 1, mais por baixo. E como ela vai ter que ligar nessa parte aqui verde, quando o x tende a mais infinito, vai chegar aqui pertinho do 1 também, tá? Que é o que diz essas duas informações, tá? Aí, vamos lá. Passa nesse ponto 0, 0, né? E vai ligar essas coisinhas aqui em verde, tá? Então, até chegar no 1, é côncavo para baixo e decrescente. Então, côncavo para baixo e decrescente tem esse formato aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou passar no ponto 0, 0. E vai decrescendo até... Eu vou apagar aqui esse... Vai decrescendo até ir para menos infinito. Chegou no 1, né? Ele passa a ser côncavo para cima, mas continua decrescente. Então, tem esse formato. E vem aqui, ó, de mais infinito até chegar perto do 1. Então, o gráfico dessa função tem essa cara. Bom, nesse vídeo eu disse que eu ia falar de otimização, mas para não ficar com muita coisa junto, eu vou deixar só a construção de gráficos. E a otimização, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com vocês ou em outro vídeo ou na aula, tá? Lembrando que já tem um problema de otimização no vídeo de máximos e mínimos, tá? Então, a gente já viu isso aqui, eu só vou revisitar através de alguns exemplos, mas aí fica para um próximo vídeo. Então, é isso, bons estudos e até a aula.